Faltam 170 dias. Isso aí, 170 dias. Para a ultramaratona Caminhos de Caravaggio. Isso aí. É isso que é o maior desafio da vida do Sidney Maier. Sidney, muito bem-vindo ao canal Correndo ao Redor do Mundo. Seu Nilton, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma satisfação estar ao seu lado aqui, contando um pouco de história, conversando. O senhor que é inspiração nossa, inspiração para muitos atletas aí de Marechal Cândido Rondon. Gente querida, eu não resisti. Sidney e a Grace já estiveram aqui contando as histórias deles. E eu conhecia o Sidney maratonista, mas esse cara não se conforma, não quer ser só maratonista. Então, ele está indo para, acho que é Ultra Endurance, fala, né? E aí eu fui saber que depois de ter começado na Maratona do Rio de Janeiro, ele já correu maratona em Assunção, já correu... Londrina, Porto Alegre e uma Ultra aqui em Marechal. E foi correr também no Rio de Janeiro, é isso? Isso. Uma que corria meia maratona? O desafio foi em Porto Alegre. No sábado, então, corri 21 km e no domingo, 42 km, totalizando 63 km no final de semana aí. Um desafio e tanto. Cara, o que é que faz alguém sempre querer mais, Sidney? Fala para nós. Seu Nilton, vamos lá. Então, assim, o desafio da corrida é muito bom, desestressante, motivador. E eu entendi que eu, na velocidade, não consigo evoluir. Então, eu pensei comigo, vou evoluir na questão da distância. Então, o primeiro desafio foi a maratona. Foi sofrida, a primeira maratona é muito sofrida. Depois veio Londrina, também sobe e desce, um pouco sofrida. Aí Porto Alegre, que eu achei que ia ser a prova mais sofrida, foi a melhor que eu tive, porque eu estava muito bem preparado para fazer os 21 no sábado e os 42 no domingo. E agora, então, no final do mês, a gente fez Assunção, mas lá o vento judiou, foi uma maratona judiada, depois dos 30 quilômetros ali, foi bem judiado. E no início desse ano, então, também participei de um desafio aqui em Marechal Cândido Rondon, da Ultra 6 horas, o qual meu objetivo era percorrer 60 quilômetros em 6 horas. Mas logo no 10º quilômetro eu já comecei a passar mal, achei que não ia ter que desistir, que não ia dar. Abandonei toda a minha hidratação e fui para Coca-Cola. 6 horas na base da Coca-Cola, para passar o mal-estar do estômago e açúcar. E consegui fazer 58 quilômetros e ficar em terceiro colocado ainda na geral. Foi uma prova bem desafiadora mesmo. Então foi Parabéns, admiro demais. Foi uma loucura. Mas quando eu descobri que você está indo para fazer uma ultramaratona com muita altimetria, aí eu queria contar esses dias junto contigo. Sidney, fala para nós um pouquinho como é que você descobriu e como é que você se encantou por essa ultramaratona. Vamos lá. Ano passado, então, a gente estava voltando de Porto Alegre. Após essa maratona, fomos até Caxias do Sul, na casa de um amigo nosso, e nós íamos até Bento. E no meio do caminho passamos pelo santuário Caravaggio, em Farroupilha. Eu falei, nossa, que lugar bonito, vou pesquisar sobre a história. E quando eu fui pesquisar sobre a história, tem uma prova de corrida que acontece lá, uma ultramaratona. E acontece todo mês de março. Eu falei, eu vou vir correr aqui. Mas esse ano eu já estava inscrito então aqui em Marechal Cândido Rondon. Eu queria fazer 50 quilômetros lá, acabei fazendo 58 aqui em Marechal Cândido Rondon. Falei, mas ano que vem eu vou. Então agora eles abriram a inscrição novamente, alguns meses atrás, e eles colocaram um desafio a mais, que é os 75 quilômetros. Falei, já tenho experiência até os 58, 60, vou me colocar no desafio para os 75. Então, é uma prova aí que soma altimetria de 2.000, então é uma prova muito desafiadora mesmo, mas estou entrando agora no ciclo de preparação, né? Então, bastante apoio, andei conversando com algumas pessoas, com alguns profissionais, e o apoio número 1 é o apoio familiar, que a gente tem que saber dizer não para muitas coisas para poder se dedicar aos treinos, né? Então, graças a Deus, a minha esposa, minha companheira, ela me apoia muito, me incentiva muito. Então, já pediu o aval dela, já me autorizou para isso, né? Então, por isso eu estou encarando esse desafio aí.
Cara, é incrível. Mas ele é todo feito em estrada, Sidney? Ou ele é em trilha também no meio do mato? Como que é? Não, esse desafio ele é todo em estrada de chão. Alguns cortes em estrada de pedra irregular, asfalto, mas é tudo interior. Então, ele larga do Santuário de Caravaggio, que fica no interior de Farroupilha, e ele dá uma volta. Ele dá uma volta de 75 quilômetros pelo interior. Estrada de chão mesmo. Estrada de colono, agricultor, como é que as pessoas queiram falar. Estradas rurais mesmo. E nessa prova, então, tem prova de 5 km, 10 km, 25 km, 50 km, 75 km que eu vou fazer, 100 km, 160 e 217 km. Essa de 217 km foi baseado no Santiago de Compostela. Então, eles trouxeram para cá a peregrinação para fazer correndo. Mas fica girando, essa maior, fica girando. Não, um percurso único? É um percurso único, vai todo o caminho, vai longe, vai até Bento, não lembro se vai a Gramado, alguma coisa, mas é muito chão para percorrer mesmo, mas ela não fica fazendo volta. E ela é toda em estrada de chão, não entra em trilha, essas coisas não. Tanto é que acima dos 75 quilômetros, a 75, 100, 160 e 217, você tem que ser autossustentável. Você pode ter o carro de apoio, a equipe de apoio, né? Pode ter os pacers também. Então, a minha esposa vai ser meu staff, vai ser meu carro de apoio. Então, para você não largar tão pesado, alguma coisa assim com muita coisa na mochila, ela vai com o carro atrás acompanhando a prova, assim como os demais atletas também. E com direito de parada para hidratação, para alimentação? Sim, é uma prova que tem tempo de execução total de 14 horas, né? Então, o ponto final dela é 14 horas, mas a gente sempre tem uma meta e um objetivo, né? Então, o objetivo é fazer a prova e agora a gente vai tentar traçar a meta. Se vai ser em 8 horas, 9 horas, 10 horas. Então, isso eu vou entender com base nos treinamentos que vou começar agora a fazer. Então, a ideia agora, o professor Ricardo, que eu faço assessoria com ele, a gente vai começar a intercalar esses treinos e percorrer todo o interior de Marechal Cândido Rondon para entender que pace que eu vou conseguir manter para fazer um cálculo estimado aí. Mas, na minha cabeça, é entre 8 e 9 horas. Sem começar a treinar, é isso que eu estou pensando, né? Então, vamos ver como que vai ser a evolução dos treinos, essa situação aí, para entender se isso vai ser possível de melhorar, ou piorar, ou manter, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é chão e tempo. E o principal, né? Subida, né? E desce. Sobe e desce. Ou você está subindo ou você está descendo. Rio Grande do Sul é bastante morro, né? Então vamos ter que se preparar bastante. Então, incrível. Semana passada eu já postei um videozinho no Story que o início da preparação já não vai ser fácil, né? Você muda a rotina da academia, muda a rotina de treino. Então agora também estou começando um trabalho com um nutricionista também para chegar ao melhor possível. Chegar em boas condições. Sidney, fala para nós. Eu sei que assim, esse daqui a gente já considera realizado, vamos dizer assim, né? É pelo seu histórico. Mas aí, pensando adiante, uma vez realizado esse, dizer assim, não, consegui. Tem sonho mais audacioso ainda? Alguma vez você já pensou de fazer um triatlo ou mesmo Ironman, ou isso não está no seu horizonte? Lembra que eu falei antes que quando você vai fazer uma prova grande, você tem que ter uma base familiar muito forte, o apoio familiar. E como diz a minha esposa, graças a Deus o Sidney não sabe nadar. Eu não sei nadar e tenho medo d'água, tenho trauma de água. Então, por isso eu ainda não me botei no Ironman, no triatlo, e vai ser difícil. Então, a minha esposa falou assim, graças a Deus ele não sabe nadar. Então, assim, esse tipo de prova está descartado para mim, mas eu quero... Diz que quem percorre a Ultra Caminhos do Caravaggio sai de lá já querendo voltar com uma distância maior. Então, quem sabe fazendo 75 eu já volto para 2027 na base dos 100. É um desafio, né? Nós vamos ficar torcendo muito aqui pelo Sidney, até porque nós temos os nossos próprios desafios também, né? Com certeza. Mas, Sidney, a gente consegue te ouvir talvez uma semana antes da prova?
Com certeza. Aí se fala para nós como é que está seu preparativo. Vamos deixar marcado hoje. Vamos fazer então aí essa contagem regressiva junto com o Sidney. A prova é dia 14 de março de 2026. Tá. E para acompanhar o dia a dia dos seus preparativos, qual é o teu Instagram mesmo? @Sidney Maier. Eu posto lá meus treinos durante a semana, geralmente os treinos de final de semana, né? Então a gente sempre faz uma postagem, alguma coisa, mas segue lá no @Sidney Maier. Meu trabalho também acontece por lá. E toda a galera runner sempre é bem-vinda e a gente sempre motiva um ao outro. Fiquei impressionado quando eu descobri que ele ia para mais esse desafio, sendo de alguém que começou comigo, talvez até um pouco depois, né? E se aventurando aí para realmente grandiosos esses desafios. Sidney, parabéns, tá? Pela iniciativa em primeiro lugar e bora lá. Nos falamos. Nos vemos. Acompanha aí seu Nilton aí e mande notícia boa para ele aqui, porque ele tem muita história para contar e ainda para escrever. Valeu, galera. Valeu, até mais.